Então, se você pegar o seu livro, né, o livro dos livros que você deve ter na sua casa, no seu coração também, e abrir Apocalipse capítulo 1, a primeira coisa que você precisa entender é que a palavra Apocalipse significa revelação. É revelação no grego. Tanto que se você tiver uma Bíblia em inglês, não vai ser Apocalipse o nome do último livro da Bíblia, é Revelation. Então, Revelation significa revelação. O que é revelação? É algo novo? É algo que você nunca tinha visto? Não. Revelação significa retirar o véu. Ou seja, é uma verdade que já existia, só que havia um véu que impedia que você visse por completo. E quando você retira o véu, você tem uma revelação, ou seja, a sua visão vai ampliar. Você vai magnificar uma visão que estava embaçada, que estava obscurecida. Então, o Apocalipse é para revelar. Oi, Angélica. Oi, Cristina. Estou filmando aqui rapidinho. Depois você edita lá. Ou então mexe, não tem problema não. Enfim, nós estamos aqui na MK, então é tudo assim mesmo. Enfim, vamos continuar então. A primeira frase do Apocalipse, gente, olha, só vou ficar hoje no primeiro capítulo de Apocalipse, que é muito forte, a revelação de Deus. A primeira frase do Apocalipse, eu podia parar aqui e não falar mais nada. Revelação de... Muita gente pensa, revelação dos últimos dias, revelação dos tormentos que vão acontecer no final, de todas as catástrofes, né, bombásticas que vão acontecer, as bombas atômicas, as destruições, a besta, o falso profeta, o anticristo, não. Revelação de Jesus Cristo. Uau! Esse livro foi escrito com um propósito, revelar Jesus para você. Revelar Jesus para mim. Quem é o Jesus que você adora? João capítulo 4, ele falando com a mulher samaritana, ele disse, nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, a revelação que você conhece de Jesus é o limite da tua adoração. A tua adoração só vai na profundidade do teu conhecimento, da tua revelação dele. Quanto mais você conhece, mais você o adora. Quanto mais você adora, mais você conhece. E a Bíblia fala a ardente expectativa da natureza, da revelação dos filhos de Deus. Filhos de Deus que serão semelhantes a Jesus. Mas Paulo diz que nós só seremos semelhantes a Jesus quando nós conseguimos vê-lo como ele realmente é. Ou seja, quando você tiver uma revelação de Jesus, você vai se tornar mais semelhante a ele, porque aí você vai adorar em verdade, com todo o conhecimento, né, com todo o entendimento e aquilo que vai ficar impregnado no teu coração. Não só o conhecimento mental, mas a revelação no seu espírito. Revelação de Jesus, que Deus deu para mostrar ao seu servo, ou seja, Apocalipse não foi para o cientista discernir. Apocalipse não foi escrito para as pessoas lá fora procurarem entender o fim do mundo. Apocalipse foi escrito para os adoradores, que a palavra servos aqui é a mesma palavra para adorador, entendeu? Foi escrito para aqueles que amam a Deus, para mim e para você. Agora, se você ama a Deus, eu te faço uma pergunta. Você já leu Apocalipse? Provavelmente você já pensou assim, eu tenho medo de Apocalipse, sei lá, eu não entendo muito, é complicado, então não vou ler. Então tem uma palavra de Deus para você, no versículo 3 já fala assim, olha, bem-aventurado aquele que lê. Você quer ser bem-aventurado? Essa palavra bem-aventurado significa abençoado. Você quer ser abençoado? Essa palavra abençoado vem do grego makarios, que significa muito, plentiful, ou seja, abundantemente abençoado, que significa rico. Significa afortunado, ou seja, cheio de fortuna. Você vai enriquecer a tua vida. Em primeiro lugar, a tua coração. Quando você tiver essa revelação de Jesus. Então, lê. Não apenas lê, mas aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem, eu estou falando para você, você está me ouvindo, e bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, que foi escrito para quem? Para os adoradores, para as igrejas, para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que adoram o Senhor. Aí começa João fala, aquele que era, que é, que há de vir, da parte do Espírito Santo que está diante do trono, nas sete determinações do Espírito, que está em Isaías capítulo 11, versículo 2, depois você pode conferir lá, que fala sobre as 7 características do Espírito de Deus, e aqui em Apocalipse fala os 7 Espíritos de Deus, então é Espírito de sabedoria, conselho, entendimento, fortaleza, temor do Senhor, força e o Espírito do Senhor. Da parte de Jesus Cristo. Então esse livro foi escrito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. O que é isso, pastor? Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar para reinar. Porque eu estava explicando aqui para a Alessandra, né, existe uma diferença. Jesus, ele não veio explicar um evangelho
do Velho Testamento, porque o Velho Testamento, a ênfase é o sacerdócio. Jesus veio trazer o reino, é diferente. O sacerdote intercede por Deus, por você diante de Deus. O reino decreta para você os projetos de Deus e as instruções de Deus para que você viva um destino diferente. Jesus, ele não pedia para a árvore dar fruto, ele ordenava e ela dava fruto. Ele não pedia para Deus, diante de Deus, ó Deus, faz essa tempestade parar. Ele ordenava, tempestade para, e eles tinham que obedecer. Por quê? Palavra de rei é decreto, decreto é sentença, sentença você obedece. Por isso que você que é verdadeiro adorador, não existe adoração sem obediência. Jesus falou, por que você me chama de Senhor e não faz o que eu te mando? Se eu sou rei, se eu sou Senhor, a minha palavra precisa ser não apenas ouvida, mas também guardada, vivida, obedecida. Enfim, deixando nós vamos ficar aqui 3 horas. Aquele, né, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A palavra príncipe significa primeiro, dos reis, porque ele é o rei dos reis. Nós somos reis e sacerdotes que ele estabeleceu. Amém, querido? Amém. Então, enfim, está chegando o cafezinho. Não, mas agora se alguém quiser chamar a pastora para pregar nessa igreja... Só terminar aqui. Agora uma coisa que me pegou de cheio, assim, uma revelação. Eu nunca tinha visto isso aqui em Apocalipse, gente. Assim que fala de Jesus, quem é Jesus, ele é o príncipe dos reis dos mortos da terra, diz, aquele que nos ama. Você sabia que tem isso lá em Apocalipse, gente? Quem escreveu essa carta para você é aquele que é apaixonado por você. O que você faz com a carta do seu amado? Você tem medo de ler? Você guarda para ler depois? Puxa, meu amado me escreveu uma carta, uma carta. Eu vou correr para o meu quarto, eu vou fechar a porta e eu vou ler 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes para desfrutar de tudo, até das entrelinhas que ele escreveu. Entendeu? Então, o meu desafio para você nesses dias, tem uma revelação nova de Jesus. Leia, entenda, guarde e peça ao Espírito Santo para te revelar Jesus. Apocalipse, esse Jesus poderoso, majestoso, Rei da glória, vestido de majestade, cujos olhos são chamas de fogo, cuja voz como voz de trombeta, que nas mãos tem 7 estrelas de ouro, que anda entre os candeeiros de ouro, mas que te ama o suficiente para se abaixar e inclinar, como ele fez com João, quando ele caiu prostrado, quando ele viu, ele caiu aos pés de Jesus como morto, ele se abaixou, tocou sobre ele e disse, não tenha medo, eu tenho a chave da morte do inferno, você não precisa temer, eu te amo. E eu estou vendo tudo que está acontecendo na tua vida. Quem está contigo é esse Deus poderoso. Se você tiver revelação da grandeza, do poder, da majestade de Jesus, você não vai mais ter medo, nem da morte, nem do inferno. Você não vai servir a Deus por medo de morrer e ir para o inferno. Você vai servir a Deus, porque o amor dele é tão grande, tão intenso por você, que é impossível viver longe daquele Deus. Aquele que te ama. Apocalipse capítulo 1, leia e medite sobre isso.